É importante perguntar o que é a agricultura biológica. Eu acho que quando perguntamos isto, a primeira coisa que vem à cabeça é a agricultura biológica não usa químicos de síntese. Isso é verdade. Mas não é o ponto de partida da agricultura biológica. E isso pode parecer surpreendente. O ponto de partida da agricultura biológica é o solo. O solo já foi considerado, noutros tempos, a grande deusa, a Mãe Terra. E há uma razão para isso. Porque do solo vem tudo aquilo que nós comemos. Vem toda a nossa alimentação. Então o solo é um recurso extremamente importante. Não só para a nossa alimentação, como, e às vezes também nos esquecemos, por causa da água que bebemos. O solo limpa os lençóis de água. Também nos esquecemos disso. É verdade. E por isso, e só por isso, além da nossa saúde, da saúde humana, é que somos completamente contra o uso de pesticidas com químicos de síntese, porque poluem o ambiente, poluem as águas, poluem o ar que respiramos, poluem a nossa saúde. Isto para vos dizer que a agricultura biológica é, de facto, a mais sustentável. Ela preserva os solos, porque em vez de os desgastar, os enriquece. E também, por outro lado, é uma agricultura que, ao não usar os fertilizantes, pesticidas com químicos de síntese, muitas vezes feitos à base de petróleo, está a deixar uma pegada mais pequena no nosso ambiente. Hoje trouxe dois frutos, porque uma alimentação sustentável não é só uma alimentação biológica. Uma alimentação sustentável é uma alimentação local e uma alimentação de época. E estes dois conceitos estão interligados. A alimentação local, porque o alimento para chegar até nós demora menos tempo e logo despende menos recursos para chegar até nós. E a alimentação de época, porque a produção se torna mais barata e também, como está em harmonia com o meio ambiente, não é necessário despender de tantos produtos ou de estufas para os produzir. Portanto, é uma produção mais barata e assim, quando chega às nossas mãos, nós também podemos consumi-la mais barata. E como é de época, significa que é também mais abundante. Portanto, conseguimos ter acesso a esse produto de uma forma mais barata. Então, hoje trouxe duas personagens aqui. O Sr. Abacate. São ambos biológicos, atenção. Nós não quisemos comprar algo que não fosse biológico. Mas eu vou também imaginar que o produto não é biológico. Mas são os dois biológicos. Só com uma diferença. Este abacate não é local. Pronto, eu estou em Lisboa. Não é local. Mas ele até podia ter sido feito no Algarve. Mas não é verdade. Não foi feito no Algarve. Ele foi feito no Quénia. Ele demorou muito tempo a cá chegar e caminhou cerca de 10 mil quilómetros para que eu o consumisse. Portanto, já aqui estão a imaginar o que foi gasto em gasolina, o dióxido de carbono que foi utilizado, a despesa que foi para o armazenar. Portanto, está aqui um alimento que, apesar de biológico, tem uma grande pegada ecológica. Mas, se não fosse biológico, então aí é que era uma pegada mesmo muito grande. Imaginem o que é uma produção intensiva de abacateiros. Hectares e hectares de abacateiros. É um solo que está muito cansado. Imaginem o que seria se vocês só comessem abacate durante anos e anos. Como é que seria? O que é que acontecia ao vosso organismo? Faltavam-vos nutrientes, faltavam-vos vitaminas, minerais. Então é o que acontece aos solos convencionais. Eles têm sempre a mesma produção. Então são solos que se tornam pobres e o solo pobre torna-se desértico e de um solo desértico não conseguimos grande alimento. Depois temos aqui uma ameixa.
fruta de época, estamos no verão, em pleno verão. O que é que significa? Significa que o meu organismo está mesmo a precisar das qualidades desta ameixa. Porquê? Porque eu vivo aqui, em Lisboa, há ameixas aqui perto, num raio de 50 km, portanto, a pegada ecológica desta ameixa é baixa, há em abundância, portanto, não há grandes custos para a conseguir, e como ela está no mesmo ecossistema que eu estou, eu comê-la significa que estou mesmo a dar ao meu organismo aquilo que ele precisa neste momento, porque afinal, não nos podemos esquecer, nós fazemos parte desta cadeia, deste ecossistema, e para que ele seja sustentável, nós temos que ser sustentáveis. A escola oferece a possibilidade de transmissão daquelas que são as bases dos conceitos da sustentabilidade, assim como permite às crianças e aos jovens terem um conjunto de experiências que podem ser marcantes para o seu futuro. Tem outro papel também muito importante, é que as escolas, ao trabalharem com as crianças, com os jovens, estão também a trabalhar com os educadores dessas crianças e desses jovens. E as crianças são ótimas líderes de opinião, porque elas são capazes de dizer aos pais o que fazer, o que não a fazer, não faças isto porque, devias fazer assim porque... E por isso as escolas têm um papel muito, muito importante. A questão da agrodiversidade é muito importante. Nós esquecemos que grande parte daquilo que comemos vem de sementes. E a biodiversidade na nossa alimentação começa com as sementes. Infelizmente, a relação do agricultor com as sementes neste mundo global foi muito alterada. Ou seja, há 5 empresas mundiais responsáveis por grande parte daquilo que nós comemos. Portanto, podemos calcular que a diversidade das sementes está muito ameaçada. Além disso, há uma grande intenção de que essa relação entre o agricultor e a semente se torne cada vez mais difícil, mais complicada, por motivos económicos. Há grandes lobbies para que isso aconteça. Por isso, eu acho que uma das formas que as escolas têm de trabalhar essa diversidade é transmitir, por um lado, às crianças a importância das sementes, porque eu acho que não é, de facto, muito transmitido. Por outro lado, criar uma proximidade entre as crianças e os agricultores, para elas aprenderem, por exemplo, como é que se recolhem as sementes, para elas aprenderem como é que se limpam as sementes, todo o processo do trabalho com as sementes. Acho que nós não sabemos, não é? Não é um conhecimento muito comum. Nós todos os dias lidamos com sementes. Pegamos num fruto e o fruto tem a semente lixo. E aquela semente podia ser tratada, limpa e depois ser plantada. Portanto, realmente, todos os dias passa-nos a diversidade pelas mãos. E eu acho que esse trabalho com as sementes é muito importante. O trabalho da proximidade com as explorações é muito importante. E acho que a ideia de ter um banco de sementes nas escolas é fenomenal. Cada região tem as suas sementes. E isso é uma riqueza que é a riqueza própria da biodiversidade. Nós, quando falamos em biodiversidade, falamos de riqueza. E eu acho que cada escola ter o banco de sementes daquela região seria um trabalho fantástico e feito com a ajuda dos agricultores biológicos do local. Também acho que seria fenomenal. Eu acho que esse é realmente um dos grandes contributos. A Agrobio trabalha com as escolas a diferentes níveis. Por um lado, com as hortas bio nas ecoescolas, que é um trabalho fantástico que se faz, porque as escolas têm as hortas e transmitem os conhecimentos às crianças
e aos jovens sobre o que é trabalhar na terra, sobre como fazê-lo de uma forma natural, sem químicos de síntese, usando a compostagem. E é uma democratização, porque se há muitas décadas atrás a horta era a realidade comum de todos, não é? Com o passar das décadas, com a urbanização, com o abandono do interior para as grandes cidades, perdeu-se esse contacto com a terra. Então, nós orgulhamos de ter este concurso com a ABAI, que já foi premiado pelo Food and Nutrition Awards, exatamente por causa dessa componente da democratização do uso da terra. E tem um aspecto também muito importante, que é as crianças podem fomentar esse desejo de um dia ter uma quinta, de um dia serem agricultores. E isso é muito importante para o futuro do nosso planeta, que haja agricultores sustentáveis, portanto, em modo de produção biológico, e que eles tenham realmente essa vontade de produzir alimentos sustentáveis. E a escola tem, de facto, um papel predominante. Investir nas crianças e nos jovens é a maior promoção que se pode fazer da agricultura biológica e logo da sustentabilidade do planeta. Por outro lado, também com a ABAI, a AgroBio tem o concurso de alimentação saudável e sustentável. Este ano foi a segunda edição. Pretende-se que a alimentação nesse concurso seja biológica, pretende-se que tenha as vertentes da alimentação de época e local, que são vertentes fundamentais. A ideia da escola estar em contacto com as explorações biológicas mais próximas de si, a ideia de colocar a exploração mais perto da escola é uma das formas que a escola tem de dar esse passo, de contribuir para a sustentabilidade. Todos nós sabemos que a alimentação nas escolas é feita através de uma rede global, mas a ideia é que cada vez mais essa alimentação das escolas seja uma alimentação com a menor pegada ecológica possível. E eu acho que isso é outro papel fundamental que a escola pode ter, que é realmente permitir que a escola seja um motor da rede de abastecimento local de alimentos. Porque se as escolas, já foram feitos estudos noutros países da Europa, se as escolas se alimentarem com os produtos locais, com os produtos biológicos, uma alimentação de época, todos os produtores que estão à volta criam uma rede de abastecimento, e redes essas que são fundamentais não só para a escola, como para todos os outros serviços, para as populações que envolvem esse ambiente escolar.